Bom dia, povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus, esse momento do nosso dia que retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, rezar na Palavra, clamar a graça de Deus através da contemplação e projetos de vida, porque todas as vezes que rezamos a palavra nos motiva a sermos homens e mulheres melhores para a glória de Deus. E hoje nós vamos rezar sobre o matrimônio, que é a comunidade de amor eterno, pedindo ao Senhor a graça de aqueles que são casados, a graça mesmo de esse amor redobrado do Espírito Santo em nós, para que cada um possa mesmo tomar a consciência, a posse de que matrimônio é sacramento, e enquanto sacramento é sinal visível da graça de Deus. Aqueles que casaram vão rezar pelos seus esposos, aqueles que ainda não se casaram vão rezar pelos esposos que virão, pelas esposas que virão. Mas hoje é esse dia que nós vamos orar pela graça dessa vida de consagração a uma família. E hoje nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar ao Espírito Santo, pedindo: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de uma leitura orante muito feliz e muito produtiva para a glória de Deus. E hoje nós vamos rezar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. E naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério, e ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga fora, para longe de ti. De fato, é melhor poder ter um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga fora, para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós começamos a ler esse evangelho, às vezes a gente começa a pensar: meu Pai, está muito duro. É mais ou menos quando Jesus começa a dizer: o meu corpo é verdadeiramente carne, meu sangue meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. E os discípulos começam a dizer: não, isso é muito duro para nós, e começam saindo um a um. E Jesus disse para Simão: e você não vai também? Ele falou: Jesus, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então a palavra de Deus de hoje, ela vem nos dar a graça de mostrar que o casamento, que o matrimônio é indissolúvel, porque ele não é um fruto da paixão, ele é fruto de amor e liberdade. É uma livre escolha que as pessoas fazem ao se casarem. E elas se unem por quê? Porque elas se amam. E o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é egoísta, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acabará. Mas muitas vezes, durante a nossa caminhada,
muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tribulações, porque a vida a dois não é uma vida fácil. Mas por isso que hoje o Senhor ele vem trazendo a graça de refletirmos sobre a importância do matrimônio como comunidade de amor eterno. Se a gente olha lá no Evangelho, tem o Evangelho em que diz da mulher adúltera, em que trouxeram uma mulher em adultério, iriam apedrejá-la, e Jesus ele diz, né, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e cada um foi saindo, e no final Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse, também não te condeno, vá e não tornes mais a pecar. Mas a mulher que cometeu adultério, ela não cometeu sozinha, não é isso? O adultério não acontece com uma pessoa só. Mas só quem era condenado a adultério naquele momento era só a mulher. Então Jesus ele inicia esse evangelho dizendo, se um homem olhar por uma mulher, desejando do seu coração, ele já adulterou. Então Jesus agora já vem dizendo, olha, não é só a mulher que adultera não é só a mulher que faz coisas erradas, os homens também. Então a necessidade da vigilância, porque muitas vezes, antes de nós cometermos os pecados eles já começam a entrar em nós de uma forma tão sutil que a gente começa a não perceber. Então Jesus hoje ele nos clama e nos chama a vigilância, porque o matrimônio é uma escolha, ninguém é obrigado a se casar. O matrimônio é uma vocação. E por isso que é necessário nós orarmos antes de nos casarmos, pedindo ao Senhor, Senhor, é essa a minha missão? É essa a minha vocação? É esse o projeto que o Senhor tem para a minha vida, junto com essa pessoa? Para que nós possamos iniciarmos um matrimônio diante da presença do Senhor. E é isso que Jesus ele diz, que a importância de nós iniciarmos essas amputações antes que elas cresçam. Então, muitas coisas entram através dos sentidos. Então, Jesus ele diz, olha, se o seu olho é para você motivo de pecado, então tira. Então, muitas coisas, que sejam filmes, sejam livros, sejam imagens, tantas coisas que antes de se tornar ação, elas estão entrando pelos nossos olhos. Então Jesus ele diz, olha, tira isso, arranca isso, não veja isso mais. Muitas vezes nós vamos caminhando a passos lentos e não percebemos que estamos abrindo brecha para o mal. Então, antes dessas coisas acontecerem, é necessário retirar. E a gente precisa pedir ao Senhor essa graça, porque sabemos que sozinhos não podemos, sozinhos é tão difícil. Então nós vamos pedir ao Senhor, Jesus, eu quero caminhar no caminho da fidelidade, no caminho do amor, no caminho da esperança, de a vida nova em Cristo. Mas antes de chegarmos a essa vida nova em Cristo, nós temos essa nossa trajetória na terra. E eu escolhi uma pessoa para caminhar comigo, porque eu não vou caminhar sozinho. Uma pessoa para ser mesmo meu amparo, a pessoa que eu escolhi para ser a minha companhia nesse tempo, nessa vida de lutas que passamos, mas de tantas graças, de tantas glórias, de tantas alegrias. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse trazer isso para a nossa vida. Eu não sei qual é a sua realidade, mas dentro da realidade de cada um, pedindo ao Senhor, olha para mim. Eu quero que o Senhor olhe para mim, ó Deus, e emane mesmo do alto dos céus a tua luz celeste, para que eu possa olhar para o meu matrimônio, olhar para a minha vida, seja consagrada a Deus somente, ou seja mesmo o meu desejo de contrair um matrimônio, mas que possa ser mesmo já consciente que eu quero uma vida de amor e fidelidade. Porque muitas pessoas, elas já se casam, se não der certo a gente separa. Não é o casamento, é uma união que eu faço em Deus. Então não é casamento, é matrimônio.
Se é matrimônio, é sacramento. Se é sacramento, é sinal visível de Deus. E a palavra diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Então Jesus, ele já diz que o matrimônio é indissolúvel. Então, antes de se casar, é importante pensar, eu amo essa pessoa o suficiente para viver eternamente com ela? Ou é só um momento, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é bacana, mas eu não quero levar para a minha vida inteira. Mas aqueles que já estão casados, vamos orar. Eu gostaria que a gente, nesse momento de oração, orasse aqueles que são casados pelo seu matrimônio, pela sua esposa, pelo seu esposo. Aqueles que não são casados, mas percebem muitos matrimônios difíceis, seja dos seus pais, sejam dos seus filhos, que a gente possa pedir mesmo, Senhor, a graça de amar mais, que o matrimônio seja mesmo esse momento em que homem e mulher escolheram livremente estar juntos para constituir uma família, para caminhar durante essa nossa jornada na Terra, não caminhar sozinho, mas caminhar com uma pessoa do lado, para que nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, na saúde, na doença, em todos os momentos, amando e respeitando, sendo fiel todos os dias da vida. E pedindo ao Senhor, me ajuda a fechar as brechas, porque sabemos que Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, coragem, eu venci o mundo. Então sabemos que vamos ter muitas vozes, muitas situações que vão estar nos chamando para uma vida diferente daqui é projeto de Deus. Então nós pedimos ao Senhor hoje a vigilância. Então vamos orar? Senhor Jesus, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da palavra de Deus, nos colocamos na Tua presença, Jesus. Sacramento é sinal visível da Tua graça. Sacramento é comunidade de amor eterno. E por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença, pedindo pelos sacramentos, Jesus, pedindo pelas famílias, porque família é projeto de Deus, e Ele inicia através de um homem e uma mulher que desejam estar na Tua presença e fazer uma aliança de amor. Então hoje nos colocamos, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua fidelidade, pedindo a Tua sabedoria, pedindo a Tua paz, pedindo a graça de amar mais, Senhor. Sou o Senhor que sonda, conhece, nos ama, sabe tudo de nós, Jesus. Muitas vezes não temos força suficiente para prosseguir carregando as nossas cruzes, mas precisamos do Teu auxílio, Jesus. Seja o nosso Sirineu. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Senhor, a caminhar olhando simplesmente para o Senhor, sabendo que tudo é graça. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, amoroso e bom, que o Senhor sempre tem projetos de amor para a nossa vida. Por isso nos entregamos na Tua presença, pedindo fortalece-nos, Senhor Jesus. Dai-nos sabedoria, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos mesmo, Senhor, sermos inundados de todos os dons, de todas as graças, de todos os frutos do Espírito. E todos aqueles que olharem para nós, percebam que não somos iguais, porque somos de Deus, que não vivemos de acordo com o projeto do mundo, mas vivemos de acordo com o projeto de Deus. Muitas vezes, Senhor, caminhamos na contramão do mundo, mas por isso pedimos a Tua força, Jesus. Sem ela é impossível caminhar. Sem o Teu Espírito é impossível caminhar. Mas sabemos quando estamos segurados em Tua mão, Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Muito obrigada. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação, pedindo mesmo, Senhor, essa graça. A graça de vivermos hoje a consciência desse matrimônio, a consciência dessa vida a dois que cada um escolheu. E aquele que ainda não escolheu, a graça de orarmos mais. Estamos caminhando, a minha paróquia é Santo Antônio de Venda Nova. Estamos nesse tempo de trezena, nesse tempo orando mesmo pelas famílias, orando pelos matrimônios, pedindo, Senhor, essa graça. A graça porque a família é projeto de Deus. E Ele inicia através do sacramento do matrimônio.
E muitas vezes o matrimônio está como se fosse olhando para a sociedade em desuso, mas o matrimônio é projeto de Deus. Então que possamos orar pelos matrimônios. Então hoje, como projeto de vida de hoje, que você possa orar pelo seu matrimônio, que você possa chamar seu esposo, a sua esposa, para um momento de oração, pedindo mesmo a graça de reavivar em nós o amor pelos cônjuges, o amor pela graça dessa família que Deus te constituiu. E aquele que ainda não tem uma família, que possa orar pelos seus pais, pelos seus filhos, orar também, aquele que não tem uma família não, aquele que não tem um esposo, uma esposa, que possa orar pela sua família, seja os seus pais, seja os seus filhos, e seja por você também. Se você ainda não tem um esposo, pedindo ao Senhor, Senhor, dai-me a graça de, nesse tempo, saber se é o teu projeto para mim, e que eu possa reconhecer em mim se é isso que eu desejo. Eu desejo mesmo uma pessoa para caminhar junto comigo. Se eu ainda não encontrei essa pessoa, Jesus, que o Senhor possa me apresentar aquele que será o meu esposo, a minha esposa, porque eu desejo, eu tenho sonhos, tenho projetos de constituir uma família, porque eu acredito que a família é projeto de Deus. Então hoje que seja um dia mesmo de oração pelas famílias, pelos esposos, pelas esposas, pelos matrimônios, pedindo ao Senhor a graça de termos famílias santas, sacramentos em Deus, santos, porque Deus, Ele é amor. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.